Quando eu me guardo em verdadeira santidade para Deus, no espírito, alma e corpo, Ele derrama sua unção sobre mim. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Glória a Deus, eu fico muito feliz de estar aqui nessa hora para a glória e honra do Senhor. É uma bênção de Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Essa juventude, mocidade do Senhor, tão linda, o povo de Deus. Glória a Deus, é muito lindo. Amém. O que Deus tem planejado para cada um de nós. E que lindo é, né, que não estava em nossos planos, mas sim nos planos do Senhor. Amém? Que estivéssemos aqui nessa hora para a glória de Deus. Então, pode se colocar de pé, pode ficar de pé. E me acompanha a palavra de Deus, glória a Deus. No livro de Daniel. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Daniel capítulo 1. Glória a Deus. Eu sou a missionária Mileixa Rivera para a glória de Deus, do ministério, amém, liberdade aos cativos, Isaías 61, 1 ao 3, glória a Deus, aleluia. E pertenço à igreja Nova Jerusalém, cidade da verdade, monte da santidade, aqui no Baton Rouge, com os meus pastores, Francisco Guzmán e Brenda Liz Parrilla. A gente está aqui com a permissão de Deus e dos nossos pastores, amém, glória a Deus. Está me acompanhando a minha mãe, glória a Deus, a minha irmã, glória a Deus, outra irmã que é quase como uma tia para mim, e um irmão da nossa igreja, glória a Deus. Sobretudo o Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Glória a Deus, amém? E Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Nós te louvamos, te agradecemos, Deus. Louvado seja Deus. Temos a palavra? Vamos ler em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém. Vamos orar. Pai Santo, Pai bom, nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus. Muito obrigada, meu Pai, por nos conceder nessa hora, oh meu Deus, recebermos a tua palavra. Obrigada, Pai, porque estamos aqui com o propósito do Senhor. Obrigada porque eu sei, meu Deus, que a tua presença está neste lugar. Obrigada por cada um dos meus irmãos. Obrigada, meu Deus, pelos jovens. Oh Pai, pela mocidade, meu Deus, que está aqui nessa hora. Oh meu Deus, pela tua igreja, pelo teu corpo. Oh meu Deus, nós estamos aqui porque precisamos mais do Senhor, meu Deus. Eu te peço no nome de Jesus, nos ajude, meu Pai, viver a cada dia, meu Deus, segundo a tua palavra, segundo a tua lei, oh meu Deus. Que essa lei possa ficar no nosso coração, assim como ficou no coração do Daniel, meu Deus. Nos ajude, meu Pai, como jovens, meu Deus, te procurar a cada dia, te buscar, meu Deus, te amar a tua palavra, meu Deus, viver ela segundo o teu Espírito Santo, meu Deus, no nome de Jesus, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, quebre as cadeias no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu repreendo o diabo, eu repreendo os demônios, no nome de Jesus, meu Pai. Oh meu Deus, nesta hora, meu Deus, todo espírito, oh Pai, maligno, que quer vir, Pai, fazer opressão, agora fica repreendido, cai por terra, no nome de Jesus, meu Deus, aleluias. Pai, é necessário que o Senhor cresça, mas que eu diminua, meu Deus. Eu me coloco nas suas mãos, Pai. Que o Senhor seja falando por meio da minha boca, meu Deus. Que o Senhor seja, meu Deus, falando conosco, porque nós precisamos mais da tua palavra, meu Deus. No nome de Jesus, meu Deus, faça segundo a tua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. O tema que Deus me deu
para essa hora, glória a Deus, para hoje, aqui com vocês, é: Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Quem foi o Daniel? A Bíblia fala desse jovem que foi levado cativo de Jerusalém à Babilônia, nos tempos antigos. Por que isso aconteceu? Por causa da desobediência do povo de Deus, que transgrediram as leis de Deus e começaram a ficar na idolatria. Se esqueceram dos mandamentos do Senhor, que o Senhor falou: só me adorarás a mim, sou o Senhor teu Deus, adorarás. Mas eles começaram a se misturar com outros povos, começaram a fazer alianças. E aí a Bíblia fala que Deus mandou seus profetas para advertir eles e falar-lhes e dizer: ouçam a voz do Senhor, se convertam dos seus maus caminhos. Mas o povo não quis ouvir. Mas sempre tem um povo, um remanescente, um povo pequenininho que quer ouvir a voz de Deus. E Daniel foi um desses poucos. Assim como nessa geração tem muitas pessoas que estão ouvindo a voz de Deus e simplesmente não ligam para Deus. Nós, como jovens, como igreja de Cristo, precisamos ouvir a voz de Deus, porque Ele quer que nós guardemos a palavra dEle. E a Bíblia diz que quando Deus cumpriu a sua palavra e levou esses cativos, Deus permitiu esse juízo por causa, da desobediência. Mas Deus se proveu de servos que fizessem a vontade dEle. E Daniel foi um deles. E a Babilônia não foi impedimento para o Daniel fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Não interessa onde você possa estar, mas o Senhor quer que nós, como jovens, como igreja de Cristo, possamos fazer a diferença nessa geração. Uma juventude, uma mocidade que possa amar a Deus. Mas sabe o que acontece muitas vezes com nós jovens? Que não ligamos para esse compromisso que Deus quer de nós com Ele. Muitas vezes aceitamos Jesus, simplesmente aceitei Jesus, ou simplesmente eu vou para a igreja por causa dos meus pais, eu me sinto obrigado. Mas Deus não quer isso conosco. Ele quer um relacionamento. Ele quer se relacionar com a gente. Ele quer que nós possamos conhecer Ele. E Daniel, assim como Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Assentar significa colocar de maneira que fique seguro. Ajustar, afirmar, estabelecer. Então, o que eu estou colocando no meu coração? Se eu digo que eu sou cristão, o que eu estou colocando? Vida ou morte? O que eu estou colocando no meu coração? E a Bíblia diz que quando Daniel e esses 3 jovens que estavam com ele também, Ananias, Misael e Azarias, eles chegaram na Babilônia. Rapidamente eles receberam ofertas. Esse tipo de oferecimento, tentações, propostas para afastar eles dos mandamentos de Deus. Mas a Bíblia diz, no versículo 8, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por quê? Porque quase sempre, ou maior parte do tempo, essas comidas eram sacrificadas para os falsos deuses, os deuses pagãos daquele tempo. Então, Daniel sabia o que a lei de Deus falava, que ainda fala, Mas sabemos que em Cristo Jesus, Ele santificou todos os alimentos, mas mesmo assim, ele sabia o que falava no livro de Levítico. Aquelas porções que eles não, como judeus, não podiam comer. Mas ele sabia que essa comida era dedicada, não a Deus, mas falsos deuses. E ele assentou no coração dele não se contaminar. Quando nós vamos na presença de Deus, quando nós aceitamos Jesus Cristo, é preciso marcar um compromisso com Ele, de ter um relacionamento com Ele, de ter uma vida dedicada a Ele, para que então, quando as tentações venham na minha vida, eu possa falar não. Quando as tentações venham na minha vida, eu possa dizer não, porque eu quero servir Jesus, eu quero fazer a vontade dEle, eu quero agradar Ele. Oh, glória a Deus! Então, ele assentou no seu coração não se contaminar.
hoje como jovens, o que nós temos assentado no coração, no nosso coração? Será que estamos colocando, firmando esse compromisso sério de viver para Deus? Porque assim como Daniel, ele esteve na Babilônia, nós estamos agora na Babilônia espiritual, que quer dizer no meio desse mundo. Mas a Bíblia fala em João capítulo 17 que Jesus falou da sua igreja, dos seus discípulos. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Então nós como igreja precisamos fazer a diferença nessa geração. Como jovens de Deus, precisamos ter um compromisso sério, firmado, selado com Ele, de ter uma relação com Ele, uma relação em santificação. Muitas vezes chegamos na igreja, mas simplesmente chegamos, saímos, mas assim como entramos na igreja, assim saímos iguais. Mas Deus não quer isso com nós. Ele quer mesmo que a gente tenha uma experiência com Ele. Ele quer sarar as feridas. Ele quer curar a depressão. Ele quer quebrar as cadeias. Ele quer fazer tanta coisa conosco. Ele quer falar conosco. Ele quer ser o nosso amigo. Mas sabe, muitas vezes estamos tão distraídos, estamos focados em tantas coisas que acabamos esquecendo a palavra de Deus. Quanto tempo, como jovem, dedicamos para Deus? Como jovens de Jesus, quanto tempo nós dedicamos para Ele? Muitas vezes, o que queremos é passar muito tempo no telefone, né? Gosta do TikTok, Instagram, Facebook, né? Isso que muitos jovens gostam. Mas aí Deus fala: será que tem alguém aí, um jovem corajoso que queira vigiar? Muitas vezes nós vamos deitar. Provavelmente você vai deitar às 3 da manhã, 4 da manhã, e todo esse tempo ficou só no telefone. Meu Deus. E Deus esperando, aguardando quando vai vir para o meu altar, quando vai vir orar comigo, falar comigo. Glória a Deus. Porque é aí, quando eu estou de joelho na presença de Deus, que Ele vai falar comigo e Ele vai me falar: filho, filha, eu quero que você possa mudar isso, porque eu quero te transformar de acordo com a minha palavra. Amém. Glória a Deus. É uma mentira falar: Deus vai me receber assim. Ele te recebe se você se arrepende, é claro, Ele não vai te rejeitar. Mas não podemos ficar iguais. Não podemos mesmo ficar igual como éramos antes. Por quê? Porque a Bíblia fala, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, todas são feitas novas. Então não posso ser um jovem que esteja aqui na igreja, mas quando eu sair, o meu compromisso é com o mundo, com o diabo, com o que o mundo está me oferecendo. Sabe quem é aquele que está por trás dos oferecimentos do mundo? É o diabo. Ele quer que a gente peque contra Deus. Ele quer afastar a gente de Deus. E a gente também tem uma luta contra essa carne. Mas Deus nos criou como jovens para lhe servir, para viver para Ele. Então o Daniel foi uma referência nessa geração na qual ele viveu. E a Bíblia fala que ele, quando foi oferecido comer das coisas que eram proibidas, dessas coisas que ele sabia que se ele as aceitava, o que ia fazer ele era desobedecer a Deus. Então nós temos que ter tal compromisso com Deus, que mesmo sabendo que essas coisas te agradam na carne, você vai se negar, porque Jesus disse em Mateus capítulo 16: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É ter um compromisso sério com Deus. Deus quer chegar ao teu coração, juventude. Deus quer fazer uma coisa linda, mas para isso nós precisamos também nos entregar a Ele de todo o coração, porque Ele quer fazer coisas grandes em nós. Mas para isso, como o irmão estava falando, para Deus dar essas bênçãos, também precisamos nós fazer algo para Ele.
Ele pediu de Abraão aquele único filho. E embora ele estava testando Abraão, porque ele nunca pediu sacrifícios de criança. Só foi uma prova, uma provação, um teste. Deus viu no Abraão que Abraão tinha fé, que Abraão confiou em Deus. Deus, isso é o que o Senhor me deu, mas o que o Senhor me deu, mas o Senhor quer que eu dê isso para o Senhor, eu vou dar. Se Deus te pedir alguma coisa hoje, por exemplo, o rancor que tu tens no coração, será que vai dar para Ele? Se Deus te pedir, corta, tem que largar essas amizades que estão te afastando da minha presença. Será que você vai se afastar desses amigos, supostamente amigos, porque amigo verdadeiro é Jesus. E aquele que está em Jesus vai ser teu amigo e vai te fazer te aproximar de Deus. Vai te aproximar de Deus, não te afastar dele. Então, o Daniel, fala a Bíblia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ninguém pode nos obrigar a nos contaminar. Ninguém. Nem mesmo o diabo, nem mesmo a carne. Então Deus quer que a sua igreja, a sua juventude, não se contamine. Com o quê? Com o pecado, com o mundo. Nós precisamos ser limpos pelo sangue de Jesus. Não é simplesmente acreditar que Jesus morreu, ressuscitou por mim. Ele morreu, ele se sacrificou por mim. Então eu posso fazer o que eu queira, o que eu bem entender. Eu estou na graça de Deus. Se você for, Romanos capítulo 6, e for ler na Bíblia, a Bíblia fala, no Romanos capítulo 6, que a graça de Deus é ficar morto para a prática do pecado, mas vivo para Jesus. Essa é a graça de Deus. Eu renunciar aos desejos do mundo. Porque se eu não renuncio ao mundo, aos seus desejos, eu não posso ser cristão de verdade. Porque eu não posso zombar de Deus, eu não posso brincar com Deus. Então Deus quer uma mocidade, uma juventude que possa, assim como o Daniel, ele falou, eu não quero me contaminar. E o que significa contaminar? Contagiar, sujar, quer dizer uma má influência, corromper, que é aquilo que está sendo uma má influência para nós como jovens. E nós temos que abrir os olhos, acordar, falar, meu Deus, isso está sendo uma má influência, eu vou me afastar disso. Tem ocasiões que tem pessoas que querem nos afastar de Deus. Então, tudo aquilo que eu enxergo, que está me afastando de Deus, eu preciso largar. Porque a Bíblia fala que o Daniel, ele foi diferente. Ele tinha a graça de Deus. E sabe que quando ele assentou no coração dele não se contaminar, Deus colocou Daniel em graça. Deus colocou em Daniel essa graça dele. E quando ele se apresentou diante do rei, assim como os outros 3 hebreus jovens que estavam com ele, o rei viu eles e também o chefe dos eunucos que estava medroso. Como é possível que você não vai comer dessa comida? A minha cabeça vai ser cortada. Eu vou ser castigado, não pode ser. Olha como diz o versículo 9. Logo que lemos no 8, né, que fala que o Daniel assentou no coração não se contaminar. O versículo 9 diz, ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, às vezes nós falamos, eu não quero ser diferente do mundo, eu não quero que a gente perceba, as pessoas percebam que eu sou cristão, porque aí vão me rejeitar. Não tem problema. Que o homem possa nos rejeitar, mas não queremos que Jesus nos rejeite. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes, os jovens são influenciados na escola, no trabalho. Para quê? Para fazer o que o mundo faz. Para se contaminar, se corromper. Isso fica afetando a nossa relação com Deus. Ele é santo, Ele é puro, Ele quer um povo santo, uma juventude santa para Ele. Uma juventude, uma mocidade que possa amar Ele com todo o coração. E Jesus disse em João capítulo 14, aquele que me ama guardará minha palavra. Então, quando eu amo Deus, para mim não é assim, tipo, eu não vou sentir a palavra de Deus como um fardo. Eu sinto muito,
assim, muito peço, guardar a palavra, obedecer a Deus. Não, vai ser, eu vou sentir que é uma delícia para mim. É muito gostoso obedecer a Deus. E assim Daniel tinha um compromisso com Deus. E disse o versículo 10, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao primeiro ano do rei Ciro. Então, o Daniel e esses 3 hebreus, Ananias, Azarias e Misael, eles preferiram agradar a Deus, não ao homem, mesmo em risco de perder a sua vida. Quer dizer então, mesmo que eu possa perder minha vida para esse mundo, mas que eu possa ganhar para o reino de Deus. Sabe por quê? Porque Deus colocou graça nesses semblantes desses jovens. Assim Deus quer colocar graça nos nossos semblantes. Mas como é que Deus vai colocar essa graça, esse brilho do Espírito Santo, se a gente não passa tempo com Deus a sós? Precisamos pegar tempo. Eu sei que alguns de vocês estudam, trabalham, tem suas coisas. Nada tira isso. Vocês precisam ter sua vida, né? No sentido, sua vida diária. Mas, porque nem todo mundo é chamado ao tempo completo para Deus. Mas precisamos manter essa comunhão com Deus. Onde quer que eu esteja, eu preciso ser uma referência. Eu preciso também pegar um tempo a sós com Deus, diariamente. Eu não posso me chamar de cristão, eu nem oro. Jesus disse a Pedro: nem pudeste vigiar, que seja 1 hora só. Então, isso é algo mais de ter um nome, uma aparência. Eu sou cristão, eu vou à igreja, eu pulei, eu cantei, louvei a Deus e aí ficou tudo. Não. Deus quer como nós, jovens, igreja, que tenhamos um compromisso com Deus. Uma firmeza, que quando a tentação do pecado venha diante de mim, assim como Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, eu possa falar: escrito está. Eu possa falar: não, porque eu tenho o poder do Espírito Santo para rejeitar o pecado. Eu tenho o poder do Espírito Santo para rejeitar aquilo que me afasta de Deus, porque Deus é santo e Ele não pode habitar com o pecado. É por isso que Jesus veio morrer por nós, para nos libertar do pecado. Mas se nós ficarmos nos justificando, eu sou pecador, se você for ler em Romanos 5, a Bíblia diz que pelo pecado de um só homem, Adão, entrou o pecado e a morte a todos os homens, porquanto todos pecaram. Mas por meio da justiça do homem Jesus Cristo, todos aqueles que crerem nele passam a ser seus servos e vão ser chamados justos. Glória a Deus. Não significa que vamos ser anjos, eu vou ter asas, não.
Mas por enquanto eu viver, eu devo a cada dia lutar para agradar a Deus. Isso que Deus vê, Ele quer ver em nosso coração. Que eu possa falar, meu Deus, no meio dessa geração, no meio desse mundo corrompido, eu quero ser sal, eu quero ser luz, assim como Jesus falou. Porque o pecado nos destrói. Aqueles prazeres do mundo nos destroem. Se eu sou um crente que na igreja ouço louvores, mas lá fora vou ouvir música do mundo, então como que eu vou poder ter essa mudança na minha vida? Eu preciso ter um compromisso com Deus, de amá-lo, de servi-lo. Ele quer preservar uma juventude que ame a santificação, que conheçamos que os nossos corpos são um templo do Espírito Santo. E uma das coisas que o inimigo está fazendo para corromper os jovens, mas nesse tempo, a fornicação. E é muito triste, mas muitos jovens estão caindo em essa fornicação, nessa prostituição. O seu corpo deve ser guardado para Deus, e para o dia do seu casamento, com quem você case, você possa dar seu corpo quando você case, sabe? Mas se você já cometeu um erro e você se arrependeu, Deus te perdoa. Não pode ficar se culpando, né? Porque isso que o inimigo quer. Te culpar, te falar, você não pode achar misericórdia e graça, não. Se você pecou, falhou antes, Deus te perdoa. Mas o importante é que agora nós possamos dizer, eu devo me preservar para Deus. Sabe o que o inimigo está fazendo com os jovens? Nas redes sociais, está corrompendo a juventude. Ali, são alguns jovens viram alguma jovem lá ensinando tudo o corpo. Eu quero fazer o mesmo. Quero começar a postar fotos e eu quero vestir como aquela que eu vi lá. Eu quero falar como aquele artista. Eu quero ser como aquele influencer. Olha, mas quem é aquele que quer ser como Jesus? Muito poucos, né? Mas Ele quer que a gente possa seguir essas pegadas dele. A gente possa seguir as pegadas dele. Por quê? O Daniel, ele achou graça. Nós vamos achar graça perante os olhos de Deus. Que lindo, e que as pessoas possam olhar para mim e falar, meu Deus, eu vejo Deus em você. Eu vejo Jesus, tem alguma coisa diferente em você. Glória a Deus. E é isso que Deus quer que a gente possa alcançar. É claro que muitos temos lutas, batalhas, não é fácil. Mas em Jesus, pela oração, pelo jejum, pela palavra, a gente pode vencer essas lutas. Seja qual for sua luta, se você for na presença de Deus e você ficar de joelhos, meu Deus, me perdoe, eu preciso da tua ajuda. Eu sinto que eu não posso parar de mentir, meu Deus. Me ajuda a controlar essa língua, Pai. Por favor, Ele vai te ajudar. Se você sente que você está muito cativo com o telefone, o celular, ai meu Deus, me ajuda, por favor. Porque eu sinto que eu não estou lendo a Bíblia. Eu não estou me alimentando do teu pão celestial. Só estou no telefone o tempo todo. Então Deus vai te ajudar. Mas a gente precisa ter fé, coragem e esse amor para agradar a Deus. Assim como Daniel, ele assentou no coração não se contaminar. Tinha pessoas ao redor deles falando, vocês, os semblantes de vocês vão ficar maus. Vão ficar, não vão ter graça. Mas aí, Deus surpreendeu todo mundo. E eles acharam graça. Tinha um semblante, olha, um semblante cheio de glória de Deus. Isso que faz quando eu vou no monte do Senhor, quando eu vou na presença do Senhor, e eu vou aí no secreto. Oh, glória a Deus, é aí que Deus vai transformar a minha vida. Aleluias. Glória a Deus. Preciso passar tempo com Deus, na oração, no jejum, na palavra. Tem coisas que provavelmente você se sinta cativo. Muitos jovens hoje estão sendo atraídos, influenciados
pela imoralidade sexual, né? Pornografia, masturbação, essas coisas estão atraindo os jovens. Mas Deus quer que a gente se afaste disso, porque isso faz que a gente morra espiritualmente, se afaste de Deus. Mas olha, se você é cativo de alguma coisa, escravo de alguma coisa, Jesus pode te libertar. Ele pode te fazer livre. Se você é um fofoqueiro que não pode parar de fofocar, Deus pode te fazer livre também. Aleluia. Qual é aquela coisa que eu sinto que eu estou cativo? Mas olha que lindo. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Eu devo assentar no meu coração um compromisso sincero com Deus de agradar a Ele. Por isso, o Provérbios capítulo 4, versículo 23 fala assim: sobre toda coisa guardada, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E Jesus falou em Marcos capítulo 7 que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas o que sai do coração. O que está saindo do meu coração? Palavras ofensivas, palavras corrompidas, provavelmente um caráter muito ruim. Se os seus pais ficam corrigindo você, você fica aí falando de um jeito que falta a respeito dos seus pais. E Deus não quer isso. Deus quer que você possa honrar aos seus pais, que você possa respeitar, obedecer. E obedecer a palavra de Deus, é claro. Mas, olha que Deus me inspirou a escrever aqui. É tão fácil para nossa carne decidir se contaminar com o mundo e com o que ele oferece. Porém, difícil é decidir de coração não se contaminar. É para corajosos, então, colocar a lei de Deus no coração e colocá-la em prática. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu posso tudo naquele que me fortalece, quando Satanás vem a tentar minha vida para falhar, para pecar contra Deus, eu devo falar: não, eu quero agradar a Deus, eu quero amar Deus. E Deus vai te colocar em graça perante sua presença e perante os homens. Glória a Deus. Deus quer fazer tantas coisas lindas com a gente. Olha o que diz Salmos capítulo 119. Glória a Deus. Salmos capítulo 119. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Versículo 9. Diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Como? Observando-o conforme a tua palavra. É a palavra de Deus que nos purifica. É a palavra de Deus que traz essa santificação pra gente. É a palavra de Deus. Por isso é que você sabe que uma pessoa, quando recebe uma vacina, né, fica imune qualquer vírus, né, que seja para o qual seja essa vacina, né. Então, para a gente ficar imune ao pecado, a gente precisa essa imunidade espiritual. E como é que eu vou adquirir essa imunidade espiritual? Como que eu vou ficar imune ao pecado? Sendo vacinado com a palavra de Deus. É assim que eu vou, então, resistir o pecado. Porque a palavra de Deus fala em Tiago, capítulo 4, que possamos buscar a Deus, resistir ao diabo, então ele vai fugir da gente, né? Então, para isso, eu preciso buscar a Deus, ter um relacionamento com Deus, me negar a tudo aquilo que esse mundo oferece, drogas, ouça bem, o que esse mundo oferece, drogas, álcool, o que oferece esse mundo? Prostituição, fornicação, adultério, mentiras, fofocas, invejas, né? Tanta coisa, feitiçaria, idolatria, brigas, né? Modas do mundo, né? Coisas que não edificam. Às vezes que o mundo vai oferecer uma música que não edifica a sua vida, um filme que não edifica a sua vida. Mas aí, isso fala Paulo em Gálatas capítulo 5, fala assim, que a gente não pode satisfazer as obras da carne.
Quer dizer então que eu devo viver no Espírito, com o fruto do Espírito, e isso só pode se adquirir na presença de Deus. Mas se eu não passo tempo com Deus, tem jovens que só querem passar tempo com o namorado, com a namorada, né? Já tem namorada? Já tem namorado? Aleluia. Eu espero que você, se tem namorado e namorada, você vai se casar com essa pessoa, não é mesmo? Porque esse é o significado de namorado, é o compromisso para se casar. Não é que você vai ficar, hoje vou ter esse namorado, hoje vou ter essa namorada, e logo o ano próximo ano, vou ter outro. Não. Em Cristo Jesus, o namoramento é para casar, é um compromisso, sabe? Para casar. E é porque Deus falou e confirmou. Porque tem muitos jovens sofrendo desilusão no amor. Sabe por quê? Porque colocam o olhar. Ai, eu quero esse para mim. Esse vai ser meu servo. Aí não é a vontade de Deus. Não acaba dando certo, acaba dando errado. E a gente se fere no coração. E a gente fala, ai meu Deus, eu estou sofrendo. Isso está muito difícil, muito forte. Eu não posso, meu Deus. Quebraram o meu coração. E Deus vai falar assim, quando eu te mandei te relacionar com essa pessoa. Porque se a gente estivesse no secreto com Deus, aí que a gente vai saber o que Deus quer para nossas vidas e o que não. Sabe? Então, é tão lindo quando Deus confirma. Quando Deus confirma um namoro e fala, essa é a minha vontade, eu vou unir vocês. É tão lindo, mas aí quando a gente fica tentando experimentar, a gente vai acabar se machucando no coração, sabe? Mas Deus, Ele quer que a gente não venha na igreja procurando namorado, namorada, né? Ou que a gente ande por aí tentando falar com alguém no chat, né? Tentando fazer mensagem. Eu vou tentar, que eu quero essa pessoa pra mim. Eu vi as fotos dela no Instagram, é muito bonito. Você não tem que ver. E se não é a pessoa que Deus tem pra você, aí não vai dar certo, vai dar errado. Mas se você aguardar em Deus, Deus vai te recompensar com a pessoa que Ele tem pra você. Glória a Deus. Uma pessoa que não vai te afastar de Jesus, mas vai te aproximar dele. Vai te aproximar e não te afastar, sabe? Mas nós ficamos muito desesperados na carne. Ai, meu Deus, eu quero. E a gente não fica guardando os planos certos do Senhor. E aí, quando a gente escolhe, faz escolhas fora da vontade de Deus, a gente acaba, irmão, se machucando ainda mais. Porque a gente faz coisas sem a vontade de Deus. E aí, a gente vai levar as consequências disso. Então, a gente não pode flertar, né, com as pessoas. E sim aguardar em Deus. Esperar em Deus. Amém? Amém. Amém, jovens? Glória a Deus. Então, espera no Senhor. Porque Deus, Ele sabe o que tem reservado. Deus quer agora, de nós jovens, que nós possamos nos apaixonar por Jesus. E logo depois, Deus vai trazer a pessoa. Quantos anos que a irmã tem? 21? 17? 20? 16? 17? 11? 7. Que lindo. E a irmã? 11. Ah. Não precisava falar a idade, né? Se preocupa não. Oh, a irmã, qual é a sua idade também? Quantos anos a irmã tem? Então, vocês como jovens, sabem que eu tenho 30 anos. E ainda não casei. Estou aguardando em Deus, sabe? Então eu quero que isso possa servir de lição para todos vocês. Não é que vocês vão ficar provavelmente até a minha idade solteiros, né? Mas eu tô falando isso porque sabe que Jesus veio na minha vida desde que eu tinha 17 anos, da idade dela. E eu levo 13 anos servindo a Deus. Tem sido o melhor que tem acontecido para minha vida. Sabe que eu estive toda a minha vida no Evangelho? Eu já participei de festas. Eu já estive fora de Jesus.
Deus me tirou da modelagem. Eu era modelo, essa era a minha paixão. Eu tinha uma paixão em ensinar meu corpo, sabe? Eu tinha uma paixão com vaidades. Eu tava bem vaidosa. Eu tava muito apaixonada pelas modas do mundo, da maquiagem, isso aqui, isso lá. Mas Deus, quando chegou na minha vida, sabe por quê? Nada dessas coisas do mundo, nem a cerveja, nada disso, pude preencher o vazio que eu tinha no meu coração. Quando eu ia lá no meu quarto, eu tinha depressão. Mesmo a minha mãe tendo me falado desde criança, há um Deus que existe e tu tens que te guardar virgem para o casamento. Isso ficou bem no meu coração. E graças a Deus, embora eu experimentei algumas coisas, pouquinhas coisas no mundo, Deus me livrou de outras muitas, glória a Deus. E Deus me preservou nessa santidade, nessa pureza. Mas, quando Jesus veio na minha vida, Ele me deu a paz que o mundo não pode me dar. Glória a Deus. E eu falo isso para vocês, porque assim como Daniel, quando Jesus veio na minha vida, eu falei, eu quero assentar no meu coração também, não me contaminar. Eu quero ser uma referência nessa geração. Eu quero ser diferente, não porque eu creia que eu sou melhor do que outra pessoa. Ninguém é melhor que ninguém. Jesus é o grande, Ele é o melhor. Mas Ele quer da sua igreja, que a igreja seja luz na terra. Porque como é então que uma pessoa que me conheceu sem Cristo, se eu não tiver nenhuma mudança em mim, quando me veja sendo cristã, como que essa pessoa vai ver Jesus em mim? Se ainda eu continuo praticando o que praticava antes, ainda continuo cativo. É por isso que quando Jesus vem, Ele tem que quebrar as cadeias, Ele tem que nos fazer livre da escravidão do pecado. E é assim que a gente serve Jesus, em obediência, em santificação. Sim, vai ter lutas, batalhas, mas em Jesus a gente pode vencer, porque tudo pode a gente, tudo podemos naquele que nos fortalece. Oh, glória a Deus! Então, que lindo é saber que, guardando a palavra de Deus, é assim que eu vou purificar o meu caminho. Assim que o Daniel fez. E a Bíblia diz no capítulo 6 de Daniel, que nenhum vício tinha nele. Nenhuma coisa falha. Nada. Ele era de um espírito excelente. Então, Daniel foi referência. Toda pessoa que que podia ver o Daniel, que via o Daniel, via nele uma graça, algo diferente. E assim Jesus quer que a sua igreja seja, que os seus jovens sejam diferentes, sabe? Olha o que diz Salmos capítulo 119. No versículo 11. Estamos quase acabando, tá bom? Glória a Deus. Capítulo 11, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Isso é uma oração, um compromisso que a gente tem que fazer. Senhor, eu não quero pecar contra ti. Não uma coisa como, eu vou impor. Não. Ele quer que a gente tenha esse prazer no coração. Senhor, eu não me agrado, eu não me compraço no pecar contra ti. Se eu tenho te falhado em pecado, me perdoa, mas me ajuda a não voltar a fazer isso. Mas eu quero me comprazer em obedecer a Deus. E que eu estou assentando no meu coração hoje? Será que eu estou assentando no meu coração idolatria? Será que eu estou assentando no meu coração os deleites do mundo, os prazeres do mundo? Será que eu estou assentando no meu coração as redes sociais, as modas do mundo, o que o mundo faz, o que o mundo dança? Eu quero fazer a música do mundo, eu quero também, o programa do mundo também quero, eu quero seguir as pegadas daquele artista. O que eu estou assentando no meu coração hoje? Será que eu estou assentando, colocando firme um compromisso com Deus? Ou será que eu estou colocando os desejos do diabo para minha vida? Ou os desejos de Deus para minha vida? Como que eu vou saber o que Deus tem para minha vida? O que Ele quer que eu faça? Lendo a sua palavra, estudando a palavra de Deus. Não é ruim as redes sociais se você as usa para bênção. Mas agora, se essas redes sociais estão te afastando de Deus, estão sendo na tua vida um tropeço, então tem que largar, tem que se afastar disso. Você tem que colocar na sua vida aquilo que é de bênção.
não de distração para te afastar de Deus. Deus quer uma juventude, uma mocidade que seja diferente do mundo. Uma igreja que possa nascer de novo. Será que eu já nasci de novo? Será que eu estou assentando no meu coração a palavra de Deus, a obediência a Deus, assim como Daniel fez? Ou será que eu estou assentando no meu coração a fornicação, a luxúria, lascívia? O que eu estou assentando no meu coração? As palavras ruins, as mentiras, falsas doutrinas. O que eu estou assentando no meu coração? Hoje, nessa geração, a gente vê como os homossexuais, as lésbicas, eles querem mandar e dizer que essa vontade de que isso tem que ser assim, que é assim que as pessoas têm que viver, que isso não é ruim. É mentira. Quando a gente vai na palavra de Deus, a gente vê que Deus criou o Adão e a Eva. Ele não criou o Estevão e Adão, a Eva e Esther. Ele criou homem e mulher. Então, como que o mundo está? A Babilônia desse tempo tem manjares, tem comidas que nos afastam de Deus, tem oferecimentos, coisas que querem nos contaminar. Mas eu devo colocar, assentar no meu coração, não me contaminar. A igreja de Cristo, os jovens de Deus, a gente não pode ser vítima do mundo. Como que vítima do mundo? O que o mundo faz, eu quero fazer também. Por quê? Porque a gente tem sua própria identidade em Cristo. O mundo tem a identidade do diabo, né? Mas a gente tem a identidade da palavra de Deus, de Cristo Jesus. E é isso que a gente precisa, sabe? Então, a gente vê aqui que diz, o salmista, ele falou: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Só permanecendo na palavra de Deus, na presença de Jesus, assim que eu vou poder me afastar do pecado. Quando o pecado vier, quando a tentação vier diante de mim, a Bíblia fala: feliz é aquele homem que resiste à tentação, que se nega, que renuncia, né? Que não a aceita. Fala isso em Tiago capítulo 1. Então, muitos oferecimentos vão vir para a minha vida, mas eu devo decidir. Eu vou estar comprometido com Jesus ou vou fazer as coisas só para agradar o homem, para agradar a minha carne, para agradar o mundo, o diabo? Será que eu vou comprazer a minha carne ou eu vou comprazer o coração de Deus? Porque quando eu busco a presença de Deus, aí vou ficar perto dele e eu vou me comprazer nas coisas de Deus. Diz no versículo 101 do Salmo 119, fala assim: desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. Isso que Deus quer conosco. E assim como Daniel, Deus o colocou em graça. E todos aqueles que estavam medrosos, quando viram o semblante dele diferente e mais gordo do que os outros, e brilho, graça, do que aqueles que tinham o manjar do rei, aí eles conheceram que tinha algo diferente neles. Por isso, a presença de Jesus, a palavra de Deus nunca vai nos fazer mal. O pecado sim, o mundo sim. Não é que a gente vai se achar que a gente eu não sou desse mundo. Pois é, a Bíblia diz isso, que a gente não é desse mundo, a gente não pertence a esse mundo. Porque Jesus nos chamou para sermos diferentes do mundo. Porque estamos aqui, mas não pertencemos aqui. A gente é peregrino, sabe? Então, olha o que diz a palavra de Deus no livro de Tito, capítulo 2. Glória a Deus. Tito, capítulo 2, e no versículo 6 diz assim: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. E diz assim, então, será que eu estou sendo moderado? Será que eu estou guardando o testemunho de Cristo? Porque se eu falo aqui, eu sou cristão, mas lá, meu vizinho me enxerga que eu não estou dando exemplo, será que eu estou dando esse exemplo? Deus quer que a gente possa ser referência. Porque Jesus falou em Mateus capítulo 5, olha o que diz. Mateus capítulo 5, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.
Mateus capítulo 5, no versículo 13. Glória a Deus, louvado seja Deus. Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, se um tempero não tiver sabor, não fará diferença. Se os cristãos não fizerem um esforço para influenciar o mundo ao seu redor, serão de pouco valor para Deus. Se formos semelhantes ao mundo, não teremos importância. Os valores cristãos não devem ser misturados com o mundo, a fim de que influenciemos as outras pessoas positivamente e não negativamente. Da mesma maneira que o tempero na comida ressalta o melhor sabor. Então, esse sal, essa luz que a gente é, a palavra de Deus em nós. Por isso fala que se a gente for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta. Então, o que aconteceu com o Saul? Ele desobedeceu a Deus. Deus rejeitou ele e colocou Davi no lugar dele, que era um homem conforme, segundo o coração de Deus. Deus tem um chamado para cada um de vocês, jovens. Ele tem um propósito. Por favor, não larga o que Deus está tentando fazer com você. Ele está te chamando, Ele quer te trazer para seu propósito, a sua presença. O mundo vai querer te encher os olhos de tanta coisa para te afastar do propósito de Deus. Mas assim como Daniel, a gente precisa sentar no coração: eu não vou me contaminar. Daniel decidiu ser fiel aos seus princípios e se comprometer com um determinado modo de ação, quando resolveu não se contaminar. Estava sendo leal a uma decisão vitalícia de fazer o que era correto e não desistir sob as pressões que estavam à sua volta. Frequentemente somos pressionados a comprometer os nossos padrões e viver de acordo com o mundo ao redor. Apenas querer ou preferir a vontade de Deus não é suficiente para resistir aos violentos ataques da tentação. Como Daniel, devemos decidir de coração obedecer a Deus. Precisamos obedecer a Deus de coração. Oh, glória a Deus, aleluias. O Espírito Santo está aí para nos dar forças naquilo que precisarmos. Tem alguma luta? Deus pode te ajudar, mas precisa falar com Ele. Pode falar com Ele, Ele é o seu amigo. Pode falar: Senhor, eu estou passando por isso, está sendo difícil, Pai. Mas Ele vai te ajudar. Mas se você fica calado, tem líderes, pessoas para te ajudar, pessoas espirituais. Tem jovens que estão tendo ataques de depressão. Suicídio é muito triste. Mas essa é a pressão da Babilônia que a gente vive. Nessa Babilônia que a gente vive, isso que o diabo quer fazer. Ele quer que a gente se perca no inferno. Por isso faz pressão para a gente se afastar de Deus. Mas a gente tem que decidir, lutar para ir para o reino de Deus. E a gente lê na Bíblia, Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como que nós vamos ir ao céu? Simplesmente por acreditar em Deus? Crer em Deus? Crer na Bíblia? Não, é viver segundo os preceitos de Deus. Viver segundo a palavra. Viver segundo a sua vontade. Oh, glória a Deus. Aleluias. Eu vou ler aqui esses últimos versículos para se terminar. Fala a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 21. Diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está o meu coração hoje? Onde? Será em Deus? Ou em mim mesmo? No mundo? No pecado? Ou será em fazer a vontade de Deus? Hoje, como jovens, temos que
começar a ter esse compromisso, começar a sentar no nosso coração, fazer esse compromisso firme com Deus. Senhor, eu quero te servir, porque em Jesus está a paz que o mundo não pode dar. O mundo é passageiro, mas Jesus é eterno. A palavra é eterna. E é um regocijo imenso servir a Deus. Não tem nada mais lindo. Esses 13 anos servindo a Deus têm sido os mais felizes da minha vida. Não tem nada mais formoso, maravilhoso que servir Jesus. Aproveite sua idade para buscar a Deus com toda a força. A Bíblia diz que os jovens têm a força para vencer o maligno. Diz a Bíblia em 1 João, capítulo 2. A Bíblia diz, Provérbios, capítulo 20, que a glória dos jovens é a sua força. A gente tem força para vigiar, força para jejuar, força para orar, força para ler a Bíblia. Mas aí o diabo, a carne, fica te atacando. Ai, que preguiça, não quero orar. Que preguiça, não quero ler a Bíblia. Que preguiça, não quero ir para a igreja. Que preguiça. A gente tem que vencer essa preguiça, sabe? A gente tem que ir por cima disso tudo e a cada dia procurar que eu possa me deleitar em servir a Deus. Seja um deleite, não um fardo. Que está sendo o Evangelho, a palavra de Deus para você hoje? É uma bênção para você? Você a considera uma bênção? Porque realmente é, mas tem pessoas que consideram servir Jesus como um fardo. Não. Ele quer que a gente possa nascer de novo. E quando a gente entende esse sacrifício que Jesus fez na cruz, não tem comparação. Não tem nada no mundo que possa comprar o que Jesus fez. Isso é muito mais valioso do que qualquer outra coisa. Então comecemos a valorizar o que Deus tem para nós. Porque assim como diz Filipenses, capítulo 2, e vou terminar aqui, Filipenses 2:15, fala assim, glória a Deus. Glória a Deus, nós te louvamos, Deus. Muito obrigada. Glória a Deus. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Essa é a Babilônia que a gente está vivendo. Mas o Daniel, ele não ficou medroso. Onde quer que a gente estiver, onde quer que Deus leve a gente precisa ser fiel a Ele. Mesmo que seja contra as nossas vidas. A gente não pode amar mais a nossa vida do que a Deus. Fala assim, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Glória a Deus. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Tem homens e mulheres na Bíblia, não só o Daniel, mas muitos mais, que a gente, quando estuda a Bíblia, a gente vê que alguns deles fizeram o que é certo. Agradaram a Deus, mas outros, tristemente, infelizmente, não. A gente tem que fazer uma escolha. A gente tem que decidir como Esdras, colocar a lei de Deus no coração, perseverar nela e fazer o que é certo para agradar a Deus. Para que assim como Deus, o Pai, falou de Jesus quando foi batizado, esse é o meu filho amado em quem eu me compraço. Assim Deus quer falar de todos nós. Ele quer se deleitar em nós. Ele quer falar, eu me compraço em ti. Isso que Deus quer. Mas para isso a gente tem que obedecer a Deus de coração. Não porque alguém impôs isso, alguém te falou, te forçou, não. Tem que sair do coração. Se a gente quer mesmo agradar a Deus, se a gente mesmo quer ir mesmo para o céu, a gente precisa guardar a palavra. E Deus quer que a gente seja uma referência, que a gente possa fazer a diferença nessa geração. Oh, oh, glória a Deus. Deus quer que a gente possa ser luz no meio das trevas, o sal da terra. Esse mundo está muito insípido, mas a igreja, os jovens de Jesus, são aqueles que fazem a diferença nesse mundo. Tem tantas pessoas com tantas coisas precisando de Jesus.
E Deus tem, olha que bênção, que Deus nos trouxe aqui. A gente pode estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que ainda não tiveram essa bênção. Então a gente quer ir levar o evangelho a outros. Mas para isso a gente primeiro tem que ser restaurado. A gente tem que se converter a Deus de verdade. E por isso Deus fala pra gente na palavra: arrependei-vos e convertei-vos a mim, e eu perdoarei os vossos pecados, eu os aliviarei, eu quebrarei as cadeias, eu mudarei a tua vida, porque eu quero te fazer a minha imagem. É por isso que a gente não pede: Senhor, mas eu quero viver um evangelho, mas do jeito que eu sou. Por quê? Porque Deus quer fazer a sua imagem em nós. Jesus quer que a gente possa refletir e a gente possa transmitir essa imagem dele perante sua presença e perante os outros. Por isso que a gente precisa hoje fazer a diferença em santidade e obediência ao Senhor. Glória a Deus. Pode se colocar em pé. Glória a Deus. Glória a Deus.